Olá, queridos amados ouvintes. Eu entro mais uma vez aqui no meu canal para trazer uma palavra, para trazer uma reflexão da parte de Deus para nossos corações. E a palavra que eu quero trazer, queridos, se encontra em Apocalipse, capítulo 1, no verso 3, que diz assim: Bem-aventurados são aqueles que lê, e bem-aventurados são aqueles que ouvem, e bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras escritas deste livro. Querido, o Senhor Deus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que lê, bem-aventurados são aqueles que ouvem. O que a palavra do Senhor Deus quer nos falar? E bem-aventurado aqueles que guardam as palavras escritas deste livro, porque o tempo está próximo. Queridos, muito tem medo de estudar o livro de Apocalipse, porque é cheia de símbolo. Mas, querido, aqui ela nos traz uma mensagem para o tempo do fim, para o tempo deste mundo de miséria, deste mundo de pecado, deste mundo de dor, deste mundo de sofrimento. Porque, queridos, você acha que Jesus Cristo criou seres humanos para viver em um mundo de sofrimento? Jesus não criou, querido, nenhum de nós para viver neste mundo de sofrimento, para viver neste mundo de miséria, porque Jesus tem promessas maior do que as promessas deste mundo, querido. A Bíblia diz que nós não devemos se apegar nas coisas deste mundo, não devemos andar ansioso, andar preocupado com as coisas que hão de acontecer. Porque, querido, a palavra do Senhor Deus diz, no capítulo 12 de Daniel, que há um tempo, querido, que há uma angústia tão grande, a qual nunca houve, desde que existe seres humanos na terra, nunca houve, mas vai existir, querido. É o tempo do fim. Nós estamos marchando para o tempo do fim da história desse planeta Terra. Mas eu digo, queridos, Jesus ele não vem destruir o ser humano. Jesus ele vem destruir o mal e vem destruir aquele causador do mal que é o próprio Satanás. Querido, a Bíblia diz que pouco tempo lhe resta para este Satanás. Mas ele não quer jamais desistir de nenhum ser humano aqui na face da terra. Ele é persistente. Ele não vai desistir de você jamais. Mas a Bíblia diz que o fim da vida dele está próximo e o lago de fogo já lhe aguarda. Foi para isso que Jesus Cristo deixou escrito que ele vem destruir, não o ser humano, mas destruir o mal e aquele causador do mal. Será jogado no lago de fogo Satanás, os seus anjos e os seguidores dele. Queridos, você quer estar de qual lado? O lado de Jesus ou o lado de Satanás? Só há dois opções, querido. A Bíblia diz que só há dois caminhos. Um caminho que nos conduz para a vida eterna e outro caminho que nos conduz para a perdição, para o desprezo e o horror eterno. Aí você, querido, escolhe qual é esses dois caminhos que você quer seguir. Há uma escolha sua. Jesus ele já decidiu por você. Jesus veio a este mundo como bebê, cresceu, cheio de estatura, cheio de sabedoria, e viveu até seus 33 anos, ele foi batizado, e a palavra do Senhor Deus diz, aquele que crê e for batizado, este será salvo. Mas, porém, aqueles que não creem, este já se encontra condenado.
Esta é a palavra de Deus, meu querido. São palavras do Senhor e não palavras de homem. A Bíblia diz que para entrar no reino do céu tem que nascer da água e do Espírito, senão jamais haverá Deus. Queridos amados, você tem uma escolha. O mundo está aí oferecendo tudo para você. Mas, querido, é momentâneo isso aí, é tudo momentâneo, tudo passageiro, o que o mundo tem a oferecer. Mas o que Deus tem a oferecer para todo ser humano é a vida eterna. É a vida eterna. Você vai viver eternamente ao lado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz na primeira epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, olha o que Paulo ele nos afirma. O que o olhos não viu, e o que ouvidos não ouviu, e o que jamais passou no coração humano, o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Essas são as promessas de Deus. Olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, e jamais passou no seu coração o que Deus tem reservado para mim e para todos aqueles que amam a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos obedecendo ao nosso Deus, nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Redentor? E aquele que te protege, que cuida de você todos os dias da sua vida. Querido, a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, Jesus, ele é o caminho. Tomé, ele chega para Jesus e diz: mas Senhor, tanto tempo nós estamos aqui, nós não sabemos qual é o caminho. Foi preciso Tomé tocar no Senhor Jesus, porque Tomé, ele só acreditava se ele visse, se ele acreditava no Senhor Jesus. E Jesus respondeu para ele: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, o verdadeiro caminho sou eu. E ali Tomé passou a acreditar. Querido, você está sendo um Tomé? Eu estou sendo um Tomé? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós se espera e a convicção das coisas que nós nunca vimos. Então, a fé, querido, é a base, fundamento para as coisas que nós espera e para as coisas que nós nunca vimos. Queridos amados, ouça a voz do Espírito Santo falar no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, e vamos compartilhar o amor de Deus para que outros conheçam esta verdade. Então, querido, temos que estar ao lado de Jesus Cristo. Temos que estar ao lado de Jesus Cristo. Essa é a única opção para nós ir morar com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém, Jesus.